E aí, galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu tô fazendo aqui essa sequência de stories para comentar com vocês essa notícia aqui, ó, que eu postei ontem, falando sobre o aumento da taxa básica de juros, tá? E a taxa básica de juros interfere os juros do financiamento imobiliário, que por consequência interferem no mercado imobiliário, visto que a maior parte das negociações, das aquisições imobiliárias envolve financiamento imobiliário. Vou falar para vocês alternativas paliativas, porque não é o fim do mundo, tá bom? E chamar atenção para alguns pontos importantes de uma maneira muito breve. Legal? Bora lá. Galera, esse aumento na taxa básica de juros, ele já era esperado. E a primeira coisa que eu quero falar para você que está pensando em adquirir um imóvel através do financiamento, e para você que é um profissional do mercado imobiliário, é que nos últimos tempos a taxa de juros, por exemplo, do mês 3 de 2021 para esse mês que nós estamos, dezembro, a gente está falando de mais ou menos 9 meses, ela saiu de 2% para 9,75%. Porém, o financiamento imobiliário não acompanhou, assim, ao pé da letra, posso dizer assim, esse aumento. Então, o fato de ter aumentado ontem, né, a taxa básica de juros do financiamento imobiliário não significa que a taxa que vai aumentar na mesma proporção a taxa de juros do financiamento imobiliário. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o seguinte: quando a gente tem um incômodo em algumas áreas, é natural que a gente busque soluções paliativas e busque outras maneiras de continuar fazendo os negócios. Então, dentro do financiamento imobiliário, você ainda tem modalidades de financiamento diferente, né? Que é o financiamento indexado ao IPCA, onde a taxa de juros é bem mais baixa, mas você fica aí com a volatilidade da inflação, né? Posso dizer assim, que hoje, por exemplo, se você contratar um financiamento indexado ao IPCA, a taxa de juros ela é mais baixa do que o financiamento fixo, né? Que é o financiamento pela TR, porém você tem uma volatilidade, né, no futuro. A gente tem a modalidade do financiamento indexado à poupança, que é onde você tem uma volatilidade, mas você já tem um limite e a taxa de juros básica é um pouco mais alta, né? E você tem o financiamento indexado à TR, que é o mais comum, onde as pessoas já sabem a taxa de juros que vão pagar aí para sempre. Então, se você se permitir, por exemplo, um pouco mais de risco ou tiver alguma previsibilidade de quitação do seu financiamento, você pode escolher modalidades em que hoje a taxa de juros é mais baixa, como por exemplo IPCA e poupança, tá? Nesses dois tipos de financiamento, o que eu observo é que tem muita gente que não entende nada de imóvel, entendeu? Principalmente educadores financeiros, que, como que eu posso dizer, demonizam, por exemplo, falam muito dessas possibilidades, né, desses tipos de financiamento. E eu tenho casos de sucesso aqui, e se você tiver mais interesse sobre esse assunto, me chama no direct que eu posso te explicar melhor, tá? Além dos indexadores, dessas modalidades de financiamento, a gente tem também a possibilidade de você trocar o sistema de amortização do financiamento. Hoje o financiamento mais popular no Brasil é a tabela SAC, que é Sistema de Amortização Constante, né, que significa essa sigla, onde a prestação ela começa mais cara, mas depois ela vai diminuindo mês a mês, ok? Esse é o mais popular no Brasil. Porém, existem outras possibilidades de amortização, como por exemplo a tabela Price, aonde você começa com um valor de prestação mais baixo. Então, muitas vezes, só trocando o sistema de amortização do financiamento, você consegue compensar uma alta na taxa de juros, por exemplo, que são informações que as pessoas não sabem. Então, se você está no meio de um negócio, etc., e quer aí ter alternativas para não pagar tanto na taxa de juros, você pode ou trocar o indexador do financiamento, ou, por exemplo, trocar a modalidade de amortização, tá? Então, são soluções paliativas, por exemplo, para essa eventual taxa de juros mais alta, né? Lembrando que desde ontem nenhum banco falou que está aumentando aí a taxa de juros, mas, inegavelmente, desde, como eu falei há pouco tempo, desde o mês 3 até agora, a taxa de juros do financiamento imobiliário não subiu na mesma proporção, por exemplo, da Selic, da taxa básica de juros. Então, se você está pensando em adquirir um imóvel novo, saiba que não é o final do mundo, ok? O aumento. De fato, interfere sim no mercado imobiliário. E o que eu costumo chamar a atenção é o seguinte: se tem menos gente eventualmente comprando por conta do aumento da taxa básica de juros,
você tem uma vantagem, porque no mercado imobiliário ele é movido por oferta e demanda, ok? Então, naturalmente, você tende a ter aí pessoas com menos interessados em adquirir os seus imóveis, o que te facilita aí uma possibilidade de negociação. Então, em todo momento existe uma vantagem. Aí a questão é você saber surfar nas oportunidades em cada um dos seus momentos, tá bom? Eu sempre costumo dizer, se você tem a necessidade, se você está precisando de um imóvel agora, você tem a condição financeira, independente de notícias ruins, eu sempre recomendo que a pessoa siga no projeto. Agora, mesmo que as notícias sejam boas, que é um momento favorável, o que aconteceu, por exemplo, um ano atrás, que estava num excelente momento com relação à taxa de juros, se você não tem a necessidade, não tem dinheiro, não tem por que você fazer uma aquisição imobiliária, tá bom? Então a minha ideia com esse vídeo aqui foi explicar detalhes como esse que a maioria das pessoas não percebe, que a maioria das pessoas não tem aí uma noção muito clara, né, a respeito das possibilidades dentro desse assunto, tá ok? Então se você ainda tiver alguma dúvida, me manda um direct, alguma rede social, que vai ser um prazer para mim contribuir contigo, tá bom? Lembrando que se você precisar de uma consultoria particular para te acompanhar em um processo de decisão a respeito de imóvel, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo que vai nos possibilitar conversar e entender um pouco mais da sua necessidade, tá ok? Quero também te pedir, se você assistiu esse vídeo até aqui, para compartilhar esse vídeo com outras pessoas que eventualmente possam se interessar e possam estar nesse momento de decisão a respeito de imóvel. Quero te pedir a tua ajuda para me ajudar a ajudar outras pessoas, tá ok? Eu sou Danilo Rodrigues e esse daqui é o canal Correteria.